Prezado aluno do curso de mestrado em teologia, eu sou a professora Keila Leite e nós vamos juntos iniciar uma jornada sobre didática. Nessa jornada nós falaremos acerca de muitas competências e habilidades que o professor da área do bacharel em teologia, o professor do ensino superior, o professor que se dedica para dar aula para alunos, precisa dominar. Nós falaremos durante este curso do ensino presencial, do ensino online, do ensino à distância, das habilidades que o mundo exige hoje de nós. São muitas competências e eu espero poder contribuir com a sua formação. Bem, eu já tenho mais ou menos uns 20 anos de experiência no ensino, tanto na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino superior. Aqui na IBETEL já são 10 anos e experiências também na escola dominical e em muitos outros ambientes como palestras, ambientes como congressos, eventos de formação de professores. Tudo isso já faz parte do meu repertório. Eu acredito que ao longo dessa minha carreira, da minha caminhada, eu acumulei uma série de saberes, competências que eu tenho o prazer hoje de dividir com você. Bem, para a gente começar a nossa reflexão acerca do que é ser professor no século XXI, que competências são essas, nós começaremos falando acerca da própria comunicação, a comunicação que se dá pelas mídias. Nós sabemos que cada vez mais encontros como esses, aulas gravadas, aulas ao vivo, ensino em que o aluno está numa outra localização e o professor aqui atrás de uma câmera, isto é uma realidade da qual nós não podemos fugir. O que precisamos é trabalhar em nós, as nossas habilidades, aquilo que precisa ser aperfeiçoado, para que nós também não enterremos as nossas carreiras e digamos, não só sei dar aula no ensino presencial. Eu dou aula, sou um dinossauro, dou aula tantos anos dessa forma e é só dessa forma que eu sei trabalhar. Nós estamos sendo forçados a acelerar este processo. Com o advento dessa pandemia no ano de 2020, tudo se tornou muito mais acelerado. O uso da tecnologia, a aprendizagem, o domínio de novas ferramentas, ferramentas de transmissões ao vivo, ferramentas de montar salas de aula, grupos online, nada disso nós estávamos assim com tanta pressa para aprender, mas hoje o tempo, a necessidade do momento nos forçou a isso, né? E nós percebemos que muitas pessoas apresentaram habilidades, para elas tudo surgiu com muita facilidade, porém para outras se tornou algo tremendamente complicado. A verdade é que existem professores que têm muita habilidade para falar em público, falam numa plateia de 2, 3 mil pessoas com muita tranquilidade, enquanto que outros professores já não se sentem nem um pouco confortáveis de estar diante de uma multidão. Mas aquele que fala muito bem diante de uma multidão, ele treme atrás das câmeras. Isso é muito particular. Cada um vai saber qual é a sua limitação, quais são as suas dificuldades e deve certamente explorar aquilo que ele tem mais facilidade. Porém, não se pode negar que esta tendência de ensino à distância, ela está em todos os contextos e é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Cabe-nos então decidir, queremos entrar neste modelo, queremos fazer parte disso, eu preciso disso, isso se faz necessário a mim? Então cabe a você fazer esta avaliação e então analisar comigo aqui, dentro da área da comunicação, das mídias, quais são as competências que os professores precisam desenvolver. A primeira dica que eu colocaria aqui é o ritmo da fala. Falar pausadamente, pronunciar corretamente as palavras. Existem pessoas que naturalmente falam muito acelerado e esta fala acelerada prejudica determinados alunos que precisam fazer a leitura labial, que precisam aprender num ritmo mais devagar,
Então, a dicção, a comunicação é algo muito importante. É certo que no nosso país nós tivemos poucos espaços em que se foi ensinada a comunicação oral. Lembro-me, nas primeiras aulas lá do primário, a professora pedia-nos para fazer a leitura em voz alta. E aí nós tínhamos que ficar em pé ao lado da carteira, segurar o livro com a mão esquerda, folhear o livro com a mão direita, tudo era certinho, ali cronometrado, nos mínimos detalhes. Acontece que essa ferramenta foi abandonada ao longo do tempo, mas a cultura americana até hoje isso se valoriza. Existem grupos de debates, existem competições de debates em que jovens são estimulados a trabalharem sua capacidade de argumentação, de construção de ideia, de construir uma defesa, de colocar-se num posicionamento e depois inverter esse posicionamento, se colocar numa posição contrária, tudo para que nele, desde os primeiros anos de idade, seja trabalhado essa capacidade de comunicar-se por meio de vídeos. É por isso que eles se destacam tanto nas contas, né, nos canais de YouTube, são muitos seguidores, têm uma ótima facilidade em comunicar-se. Assim a gente vê que nós já temos essa dificuldade. Muitos dos vídeos que nós vemos nos canais de vídeo, alguns têm uma oratória triste, meio deprimida, não posicionam muito bem a sua voz, não olham diretamente para a câmera, se mostram inseguros. E o que nós fazemos com vídeos assim? A gente interrompe. Da mesma maneira, um professor, diante de uma plateia que se propõe a ministrar uma aula, se ele gagueja, se ele olha muito, se ele lê aquilo que ele propôs, tem uma cola e fica lendo com nervosismo, essa insegurança deixa a plateia insegura também, deixa a plateia desconfiada e é possível que alguém se levante e vá embora ou que não volte na aula seguinte. A comunicação deve ser transmitida com segurança, com confiança. O professor precisa dominar aquilo que ele está ensinando, aquilo que ele está falando. Ele pode sim ser uma pessoa nervosa, pode ter um pouco de ansiedade, dominar pouco essa ferramenta deste canal de comunicação. Não tem problema em ele ser inseguro, o problema é ele demonstrar essa segurança. Uma forma da gente quebrar esse gelo é iniciar a aula falando: olha, eu tenho muito tempo de experiência em aulas presenciais, ensinos mais próximos aos alunos, eu tenho pouca experiência em ensino online, ensino à distância, mas é por isso que eu estou um pouco nervoso, mas eu acho que se eu respirar aqui, a gente vai conseguir e eu conto com a sua ajuda. Veja, no momento que você compartilha essa sua fragilidade, a sua dificuldade, você está mostrando a sua humanidade. Eu gosto muito dessa característica, né? Isso é até um aspecto didático. Quando você, professor, mostra a sua humanidade, mostra a sua fragilidade, conta para os alunos, compartilha para eles momentos de dificuldades, erros seus, falhas suas, você está se colocando como eles, um ser humano sujeito a falhas, que muitas vezes tem um discurso, mas na verdade em muitos momentos se pega assim, em contradição porque é falho, porque é errante. E isso provoca entre você, professor, e o aluno empatia. Eu estou falando com alunos reais, eu estou falando com alunos verdadeiros, eu estou falando com pessoas, com sentimentos, emoções, falhas, angústias, e eu, professor, aqui também me coloco dessa maneira, com uma série de falhas, mas aquilo que eu me propus a ensinar, isso eu preciso dominar e passar com segurança aos meus alunos. Então essa sua insegurança pode ser disfarçada. Você só precisa buscar mecanismos para disfarçar isso melhor. Procurar assistir os seus vídeos, ver quais são os seus tiques nervosos, aquilo que você precisa corrigir, e você vai, à medida que vai se avaliando, compartilhando com seus amigos mais próximos, aqueles que podem te dar um feedback verdadeiro, sem maquiagem, geralmente são os da casa, né? Os de casa
não medem muitas palavras para falar dos nossos erros. Compartilha com eles e diga, o que eu preciso melhorar aqui? Para uns é muito complicado falar assim de forma espontânea para uma câmera. Preferem sim falar pessoalmente. Para outros, falar para a câmera é muito mais confortável. Então, cada professor deve verificar qual é a sua falha, qual a sua necessidade e assim trabalhar isso para que se tenha uma comunicação bem agradável. A postura também é algo imprescindível para a figura do professor. O professor, ele já é por inerente à sua função o aspecto da liderança. Se ele está diante de uma câmera, ele está liderando esse ambiente, ele está liderando este espaço. Portanto, ele deve se colocar de uma forma que demonstre segurança. A sua cabeça ereta, os seus ombros bem colocados, a sua postura ereta, a forma que olha para a câmera, os seus olhos sempre olhando para frente, a forma que ele respira, que ele faz as pausas entre as palavras, até o controle da respiração, isso tudo precisa ser bem trabalhado. A respiração adequada para a fala é a respiração diafragmática, que vem aqui, né, nessa região das costelas. Quando aqui levanta muito, significa que ele está usando essa respiração aqui em cima, que resseca a voz, que prejudica a sua fala. Respirar, falar, respirar, usando o diafragma, ele está trazendo uma sustentação para a voz e também não vai cansar as pregas vocais. Essa demonstração de segurança na fala, na dicção, na forma de se comunicar, para você que está aí longe me assistindo em outros estados, você está muito longe daqui de Suzano, da cidade que eu gravo esse vídeo. Você vai olhar o professor e vai verificar que ele te transmite confiança e autoridade naquilo que ele está propondo. Isso é de suma importância para aulas online. Nós, encorajados, né, nos colocamos à vista de toda a multidão mundial que nos assiste nos canais do YouTube. Qualquer pessoa pode nos assistir. E devemos pensar, qual deve ser a primeira impressão que esta pessoa, que os meus telespectadores terão a respeito de mim? Eu vou transmitir confiança? Eu vou manter a minha cabeça firme e ereta, a minha voz firme? Eu preciso transmitir essa confiança. De início pode ser algo difícil, mas se for bem treinado, você pode conseguir sim essa qualidade. Preocupe-se também com a sua vestimenta, com a forma que você se apresenta. Se nós estamos falando aqui de professores, se há professores muito novinhos, esses professores precisam colocar assim, mostrar-se mais sério. Alguém pode falar assim, mas esse garotinho aí, esse menininho aí vai tentar me ensinar alguma coisa? Então, nesse estereótipo, nesse modelo de professor que a nossa mente pré-concebe, tem os seus pré-conceitos, estabelece que o professor é alguém com meia idade, com uma carreira já percorrida, com experiências para contar. Então, aqueles que são novos, que estão iniciando a carreira docente, até aquele mais jovem, bem qualificado da igreja, é convidado para dar aula para os obreiros, os senhores chegando já na terceira idade ou de meia idade, eles vão olhar assim, com desconfiança, vão falar, o que esse garotinho aí vai querer ensinar aqui para nós? Quem ele pensa que é? Situações como essa nos fazem mudar um pouco aqui a nossa aparência, colocar um terno, uma roupa mais séria, deixar a barba crescer, tudo isso para minimizar o preconceito da garotinha ou do garotinho que está dando aula. São aspectos que devem ser levados em consideração quando nós temos ciência de quem é o nosso público e para quem eu estou dando aula, para que faixa etária, qual é a mentalidade, qual é a cultura, que ambiente, de que igreja, de que corrente teológica, doutrinária, usos e costumes, tudo isso é preciso ser analisado previamente para que nós não nos destoemos muito
desse jogo, desse contexto, desta cultura daquele ambiente. Assim, a didática para ensino através de uma videoaula, ela deve ser planejada também, assim como a aula numa sala de aula normal, num curso presencial. Nosso olhar deve estar sempre firme para a câmera. Se algum professor está inseguro, ele está sempre olhando para baixo, para o notebook, para as suas anotações, isso demonstra insegurança. Falar de uma forma mais espontânea, olhando firmemente para a câmera, com muita tranquilidade, transmite confiança para o aluno. Também, ele precisa cuidar do seu tom da voz. Em determinados momentos, nós vamos elevar a nossa voz, porque nós queremos enfatizar esta palavra, mas de modo natural, não é nem gritando e nem falando exageradamente. Nós falamos no tom da fala, mas sempre lembre-se, controlando a tua respiração, controlando a saída do ar, para que isso soe o mais natural possível. Mesmo que você esteja nervoso, você vai buscar formas de fazer esse controle de voz e da respiração. Uma outra ferramenta imprescindível para aulas online é quando nós precisamos exemplificar a nossa fala. Se nós estamos falando aqui, o professor precisa cuidar da sua postura. Quando eu falo que o professor precisa cuidar da postura, eu tenho que dar exemplos disso. Eu tenho que, por exemplo, dizer: não fique com os ombros caídos, não fique com a cabeça baixa, não fique com o olhar fugindo da câmera, mas mantenha-se firme, mantenha-se bem posicionado, a sua mão bem colocada. Cuidado com excessos de gestos, mãos que balançam demais, sem necessidade, isso polui a sua comunicação, entende? Então nós precisamos gesticular propositalmente, pensar antecipadamente sobre o que vamos falar. Isso acontece numa velocidade tão rápida na nossa mente, né? Mas os nossos gestos, a nossa voz, o nosso olhar deve estar sempre sincronizado para uma boa comunicação. Gesticular demais também pode ser prejudicial, pode até, inclusive, interferir e dizer o contrário daquilo que você estava querendo dizer. Né? Às vezes a gente gesticula excessivamente e isso prejudica muito a nossa fala. Aqui, para este aspecto, eu aconselho que você leia livros sobre linguagem corporal. O corpo fala no trabalho. Existem muitos livros a esse respeito e é uma leitura muito tranquila, didática, que você pode já ler e já fazer o treino dos gestos que contribuem para a sua melhor comunicação. Outro aspecto também, já para o aluno, para o curso online ou para o curso presencial, é o uso do quadro. Nós precisamos aprender a usar os quadros. A lousa em sala de aula, ela não pode ser uma série de rabiscos aleatórios. Nós precisamos pensar previamente que cores de caneta eu vou usar. As cores, é necessário que seja pelo menos duas cores. Um para colocar o título da lousa, outro para colocar os tópicos, figuras, imagens. Então, cuidado com o excesso de poluição no seu quadro, assim também como nos seus slides. Há professores que colocam textos nos slides e isso de nada contribui com a comunicação da aula. Na verdade, ele está inseguro quanto ao conteúdo que vai ministrar, porque uma vez que ele já estudou, já leu, já se preparou, não precisa mais de ter tudo ali escrito no slide. Somente palavras-chave, uma, duas palavras, imagens para dar apoio para os alunos que são audiovisuais, para os alunos que são visuais, aliás. E isso contribui para uma boa comunicação, mas slides com textos nunca são bem avaliados, nunca são bem aceitos. Na verdade, eles cansam o aluno e deixam o professor preso, inseguro, preso àquela leitura. Ele se faz obrigado a ler palavra por palavra. Muitas vezes aquela leitura é prolixa, ela é redundante, o professor já falou e ele repete tudo na leitura. Se nós nos preparamos para ministrar a aula, precisamos fazer isso com segurança.
Mesmo que você diga, mas pode ser que eu venha a esquecer algum tópico, pode ser que eu venha a esquecer alguma coisa. Pode ser sim, mas você precisa trabalhar a sua confiança. Você precisa trabalhar a tua capacidade de sintetizar, o teu poder de síntese. Você olhou para a palavra-chave, aquilo te remete toda a ideia geral. Você vai exemplificar. Você vai buscar na tua memória, você precisa exercitar, criar mais neurônios aí na sua mente, na sua cabecinha, para que você fale de uma forma mais agradável, mais dinâmica e não se torne refém de textos, de leituras, apenas de imagens. Tenho certeza que se você fizer esse treino, se você se esforçar para isso, você será um ótimo orador, um ótimo comunicador. Bem, nós já falamos aqui sobre 2 aspectos para a didática do ensino superior, que é a comunicação, a qualidade da comunicação do professor e a sua postura, a sua vestimenta adequada para o ambiente em que ele vai ministrar e também a sua própria postura física, o tom da voz. Agora, nesse terceiro aspecto, nós vamos falar sobre o vocabulário. Já vi professores de teologia formados em direito que usam muito dos termos da área jurídica numa aula de curso básico em teologia. E isso é um pecado muito grave. Nós precisaremos sempre pensar quem é o meu público, quem são as pessoas que estão me ouvindo, que contexto elas vivem, qual é o nível de leitura que elas possuem, para que eu não exagere demais, para que eu não pegue muito pesado no nível do meu vocabulário e não me faça entender. Porque a intenção não é eu demonstrar o meu nível de vocabulário. A intenção não é eu fazer um show das minhas habilidades. A intenção é que o meu público, que os meus alunos aprendam aquilo que eu estou propondo a ensinar. E se neste ensinar o meu público exige de mim que eu desça o nível, se eu estiver dando aula para crianças, por exemplo, eu preciso usar vocabulário pertinente ao contexto da criança. Aos adolescentes é a mesma coisa, aos jovens também, aos idosos também já é uma outra habilidade, um outro nível de linguagem. Então, o professor precisa cuidar do nível do seu vocabulário para que ele fale no nível dos seus alunos e assim ele garanta que a aprendizagem aconteça. Falando ainda de linguagem, de vocabulário, quando o professor conhece os seus alunos, é possível estabelecer pontes de comunicação. Isto no curso presencial, isso numa relação de pastor para a igreja, de um líder para liderados, num ambiente empresarial. Dificilmente isso pode acontecer num curso como este, com aulas gravadas. Eu não sei quem é você, não sei onde você mora, não sei a sua realidade, mas eu posso supor que você está muito engajado na sua igreja, você tem projetos na área do ensino para a tua vida, portanto, você se coloca assim numa posição de professor, já tem uma experiência vasta com o ensino da palavra de Deus e isto nos conecta de alguma maneira. Usarei exemplos bíblicos, farei menção de aspectos e matérias da área da teologia, portanto, eu estou aqui fazendo uma ponte entre mim e você, apesar de eu não conhecê-lo. Lembra lá na matéria de Cristologia, quando nós estávamos falando sobre os aspectos didáticos que Jesus utilizava ali para dar aula, né? Então, nós estamos aqui a partir desse conhecimento prévio da Bíblia, dessa narrativa bíblica, eu faço pontes entre mim e você, eu me conecto a você nesse contexto bíblico. Assim, da mesma maneira e muito com mais facilidade, é o curso presencial. Eu conheço meu aluno, eu sei o que ele vive, eu sei que ele gosta de determinada comida, de determinado livro da Bíblia, de determinado time de futebol. Eu uso isto, trago ele para minha aula, eu aproximo ele da minha realidade, eu aproximo ele de mim e provoco então uma empatia. Diferente quando o professor fica o tempo inteiro olhando para cima,
fala com uma certa arrogância, mas muitas das vezes a arrogância é uma forma de esconder a insegurança, o medo, o não dominar aquele ambiente. Bem, mas falando em questão de comunicação, nós podemos usar relacionamentos, informações particulares dos nossos alunos para utilizá-los, para trazê-los para a nossa aula, para criar pontes de comunicação. Você já viu então a importância de nós utilizarmos um vocabulário conhecido e conhecermos também um pouco sobre os nossos alunos para gerar empatia. Tudo isso, todas essas ferramentas didáticas estão ligadas à questão da comunicação. Por fim, para nós darmos uma pausa nessa questão da comunicação, gostaria de orientá-los acerca do uso do não. O aluno te faz uma pergunta. Se você responde prontamente com um não, você pode gerar ali uma parede na comunicação. O não é muito poderoso. Ele tem muito poder no nosso inconsciente. Mesmo que ele esteja enganado, equivocado na sua pergunta, no seu comentário, no seu posicionamento, você deve evitar o não. O não fecha portas. E também um outro problema é quando o professor não tem paciência de escutar os alunos. O aluno quer fazer uma pergunta, ou o aluno quer elaborar o seu argumento e o professor já começa a cortá-lo. Isso também é uma forma de dizer, eu não quero te ouvir. Só eu domino a oratória, só eu tenho autoridade para falar corretamente, só eu sei o que é certo. Esse perfil de professor centralizador, tradicional, já não é mais aceito. Quando o aluno, então, se posicionar, criou na sua mente um argumento equivocado, você pode dizer para ele assim, legal, gostei da sua participação, mas vamos melhorar a construção lógica aí das suas ideias? Vamos melhorar este pensamento? Veja bem, o que é que Paulo está dizendo na devida carta assim assim? E onde é que, sabe, vai fazendo, usa as palavras dele a favor dele e vai corrigindo os pequenos equívocos no pensamento, mas evite dizer não. Se você falar diretamente não, não é assim, é possível que ele não faça mais perguntas, é possível que ele não participe mais na sua aula.